Boa noite, dia 31 de agosto de 2020, são exatamente 20 horas, horário de Brasília. Estou falando aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista. Primeiramente, agradecer a você que está participando dessa live aqui no Instagram. Eu já venho postando vários vídeos e também participando de lives em outras plataformas como YouTube, LinkedIn, Facebook. E houve uma demanda para que eu também fizesse postagens e também lives aqui no Instagram, até para que o bate-papo fosse um bate-papo mais informal, né? O Instagram tem essa grande vantagem de dar uma certa informalidade e até misturar um pouco a questão pessoal com a questão profissional. E eu tô direcionando essas lives para aquelas pessoas que buscam permanentemente seu desenvolvimento profissional. Então eu vou aproveitar para compartilhar com vocês toda a experiência acumulada como consultor há 25 anos, mas desde 84 que eu sou formado em engenharia mecânica e administração de empresas. Em 87 eu fiz pós-graduação em manutenção mecânica, tive a oportunidade de trabalhar em grandes corporações. Quando eu passei em 95 a ser consultor de empresas, eu ocupava um cargo de gerência na maior empresa de manutenção industrial da América Latina, chamada Central de Manutenção de Camaçari. E eu vou tentar compartilhar com vocês essa experiência, dando algumas dicas e também compartilhando conhecimento propriamente dito em alguns ramos, em alguns segmentos que eu ganhei experiência ao longo desses 36 anos de experiência profissional, como por exemplo o tema manutenção industrial, a questão de gestão da qualidade total, chamada de TQC, o próprio TPM, a manutenção produtiva total, e o 5S. Por falar em 5S e TPM, desde 95, eu montei a minha empresa de consultoria chamada PDCA, onde me especializei justamente nesses dois temas, 5S e TPM. Claro que aqui nas lives eu vou tentar disponibilizar informações mais intensamente sobre esses dois temas, 5S e TPM, mas nada impede que também a gente discuta nessas lives que eu estou fazendo todas as segundas-feiras, a partir de 20 horas. Estou iniciando hoje, por isso eu já peço para que você me siga aqui no Instagram, compartilhe também com a sua rede de relacionamento essa possibilidade, não é? É uma live que em torno de 30 minutos, um horário bastante cômodo, em um dia também mais tranquilo, que é uma segunda-feira, não é? Então eu vou tentar, evidentemente, caso não haja viagens, caso eu não esteja em trânsito em aeroporto, claro que nós estamos agora passando por esse problema de quarentena, de isolamento social, e claro que eu estou fazendo muito mais trabalhos à distância do que presencial. Mas, se Deus quiser, a tendência é passar esse período de pandemia e nós voltarmos às atividades que tínhamos antes de chegar essa pandemia, principalmente aqui no Brasil. Então, claro que se eu estiver em viagem, eu vou tentar ou ter um outro dia para fazer a live ou disponibilizar no próprio Instagram, através do IGVT, algum vídeo de conteúdo para você. Então, desde já, convido a todos vocês que buscam aperfeiçoamento profissional na carreira de vocês, não obrigatoriamente quem deseja ser um consultor de empresas, principalmente na área de gestão, a participar dessas lives que eu vou fazer sempre às segundas-feiras, às 20 horas, horário aqui de Brasília. E vocês podem participar já enviando perguntas, fazendo algum tipo de colocação, alguma menção. Eu vou tentar responder à medida do possível, à medida que as perguntas surgem aqui na minha tela. Mas eu gostaria que vocês aguardassem um pouquinho para eu fazer uma pequena apresentação, mostrando qual vai ser, inclusive, o tema de hoje. Bem, conforme eu falei, essa live está direcionada para pessoas que buscam permanentemente seu desenvolvimento profissional, né? Esse é o foco do nosso bate-papo. Nada impede que outras pessoas possam entrar, algumas pessoas curiosas no tema, pessoas que me conhecem até em termos de amizade, participar dessa live, mas o foco é para profissionais que buscam cada vez mais ter um crescimento profissional, cada vez mais estar com alta empregabilidade, ser competitivo no mercado de trabalho. Não é? Sem sombra de dúvida, é uma oportunidade para pessoas de todos os níveis, todas as idades, inclusive estudantes que estão próximos de entrar no mercado de trabalho, para que entrem já devidamente preparados, tá certo? Então vocês podem participar enviando perguntas, inclusive eu estou oferecendo a chance de você apresentar uma sugestão de tema para as lives. Se esse tema for selecionado, como foi o tema de hoje, que eu selecionei um tema proposto pela Renata, que trabalha na Boeing, aqui no Brasil, eu vou premiar você, caso ela seja selecionada por mim, com algum produto meu, que pode ser algum e-book, pode ser algum livro impresso,
ou pode participar também de um treinamento à distância, uma vez que este ano eu aproveitei esse momento de tranquilidade, fazendo um home office, para desenvolver e colocar à disposição do mercado todos os meus cursos que eu dou presencialmente. Eles agora estão disponíveis para que você possa fazer à distância, acessando no momento que quiser, através de seu dispositivo, com direito a certificado, claro, você sendo aprovado, tá? Então, essa é a ideia. O tema que eu selecionei hoje, que foi sugestão da Renata, é justamente o desafio de um consultor, né? O desafio de um consultor. Pode ser que estejam presentes agora no Instagram já consultores, não obrigatoriamente de 5S do TPM, mas consultores na área de gestão. Então eu vou abordar aqui um pouco disso. Você pode participar também com a sua experiência para compartilhar com as pessoas que estão aqui na live a sua experiência. Aquelas pessoas que, quem sabe, um dia seja consultor. Eu, particularmente, não projetei minha vida profissional para ser um consultor de empresas. Até 6 meses antes de pensar em ser consultor de empresas em 94, a minha ideia era me desenvolver na área industrial. Eu sempre trabalhei na área industrial. Meu primeiro emprego foi na Klabin. O segundo emprego foi numa petroquímica de Camaçari, na época estatal, chamada Copene, hoje uma unidade de insumos básicos que pertence à Braskem. E essa Copene, que era uma empresa estatal, tinha uma empresa de manutenção industrial chamada Seman, que na época que eu entrei tinha 3.600 funcionários e aproximadamente 230 engenheiros de manutenção. Foi uma escola para mim, era uma empresa que implantou um sistema de qualidade total, onde lá eu aprendi muita coisa do que eu sei, que inclusive me possibilitou eu me lançar no mercado de consultoria em nível internacional. Foi justamente a central de manutenção de Camaçari, a Seman, onde hoje ainda cultivo bastante amigos, né? Bastante amigos que eu fiz nessa empresa. Bem, com relação ao tema de hoje, que é o desafio de um consultor, eu coloquei aqui de maneira didática, para que a gente não misture muito as dicas que eu vou dar. Eu coloquei aqui numa sequência a seguinte. Primeiro, se você pensa em ser um consultor de empresa na área de gestão, que é disso que eu vou falar, você tem que ver se o nível de conhecimento que você tem sobre um determinado tema, né? Naquilo que você é forte. Nada impede que você comece a tratar com alguns temas variados nessa área de gestão, mas tem que ver desses temas variados, qual aquele tema que você é forte, que você tem maior conhecimento, que você domina mais o tema. Então você tem mais ou menos aí se espelhar nisso e tentar se aprofundar para que você possa se lançar como consultor através desse conhecimento que você tenha. Claro que se você, além do conhecimento nesse tema, você tem uma experiência prática, isso daí dá uma possibilidade maior de você se lançar como consultor, né? E você pode se lançar como consultor inicialmente regionalmente, utilizando-se da sua rede de relacionamento e até da própria empresa ou das empresas onde você trabalhou, né? E começar a fazer um trabalho ali regionalizado, né? Caso você queira se projetar, como foi o meu caso, em nível nacional e depois em um nível internacional, você vai fazendo isso ao longo do tempo, tá? Mas você normalmente, como consultor, você começa em um nível regional. Então, as duas coisas que eu falei importante para você, o conhecimento e também uma experiência prática, que isso aí dá para você uma credibilidade junto ao potencial cliente que você venha a ter. Você pode ter 3 possibilidades de atuar numa área de consultoria. Você pode ser um consultor autônomo, é o meu caso, apesar de eu ter a minha empresa chamada PDCA Consultoria em Qualidade, mas a PDCA sou eu. E eu optei por isso por duas questões. A questão de qualidade de vida, para mim é uma coisa muito boa, trabalhar sozinho, não é? E a outra coisa é que eu gosto dos 2 temas que eu escolhi na minha carreira profissional, que é o 5S e o TPM. Então, para esses 2 temas, a minha atividade é um ensinamento constante. Então, graças a eu estar permanentemente em contato com o meu produto final, que é o 5S do TPM, eu consigo respostas, eu consigo acumular muitas informações para disponibilizar para os clientes, inclusive nos momentos de treinamentos. Me possibilita escrever com muita facilidade artigos, gravar vídeos, escrever livros sobre esses 2 temas. Para você ter ideia, eu tenho 35 livros publicados, onde o primeiro eu publiquei em 94. Então, livros sobre TPM 5S são 35 livros já publicados.
E isso graças a eu estar vivenciando com esses dois temas no meu dia a dia. Então, esse é o perfil do autônomo. Você também pode ser uma pessoa focada em determinado tema, sendo um consultor associado de uma empresa de consultoria. Normalmente as empresas, elas não contratam um consultor no regime CLT, normalmente elas contratam como sendo um freelance, um consultor associado. Algumas exigem exclusividade sua, outras podem não exigir, e você ganha, você é remunerado em função daquilo que você desenvolve, que você executa para a empresa. Tem empresa de consultoria que ela tem toda a área comercial e você apenas vai executar o trabalho, e tem empresas em que você próprio é quem vai buscar as oportunidades de negócio e trazer para a empresa. Então essas são as duas formas em que obriga você a ser um especialista, você ter uma expertise para oferecer para o mercado. E você pode ser também um empresário, você pode formar uma empresa de consultoria e contratar consultores associados que dominem, que tenham experiência em determinado tema. Então você vai ser um empresário, você vai depender do trabalho dos demais consultores. Para todas essas opções você tem vantagens e tem desvantagens, evidentemente. Por uma questão pessoal, conforme eu expliquei, eu optei por esta, de trabalhar de maneira autônoma. Então não tenho consultores associados, nem sou associado a nenhuma outra empresa de consultoria. No início da minha carreira, eu comecei um trabalho em parceria com uma empresa que existia de treinamento e desenvolvimento gerencial, que atuava em todo o Brasil, chamado SETA, de propriedade do Sérgio Almeida, que também é um consultor na área principalmente de clientes, e também desenvolvia eventos em nível nacional. E graças ao Sérgio Almeida, eu consegui me lançar nacionalmente, dando palestras e treinamento em circuitos que essa empresa oferecia em nível nacional, principalmente nas principais capitais do Brasil. Isso já em 94, 95, 96. Então, muito do que eu sou hoje em termos de repercussão nacional e repercussão aqui na América Latina, eu devo ao Sérgio Almeida, que me confiou esse trabalho de palestrante, de ministrar treinamentos. A consultoria não, porque não era o negócio da empresa fazer trabalhos de consultoria. Então, essas são as três opções que você tem para atuar nesse mercado de consultoria. Outra coisa que eu coloquei aqui é o perfil seu com relação a todo o escopo de uma consultoria. Então você pode ser uma pessoa que tem um perfil muito bom para fazer diagnósticos, para estar lá acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos, eventualmente faz uma visita à empresa, lembrando que consultoria não é uma atividade de terceirização. Você está transferindo o conhecimento, você não está prestando um serviço terceirizado dentro da empresa. Alguns consultores correm esse risco, de oferecer um serviço terceirizado, aquela pessoa dedicada exclusivamente a uma empresa. Tem a vantagem que você tem, evidentemente, uma estabilidade monetária, você tem ali todo mês aquele valor, mas você fica muito dependente daquela empresa. O mercado não te conhece. Então, num problema qualquer que essa empresa já não precisa mais do teu trabalho, você fica totalmente à mercê. O mercado não te conhece. Então, há alguns consultores que trabalham dessa forma, mas é uma minoria. A maioria, ele vende conhecimento para a empresa. Então, como eu estava falando, você pode ser uma pessoa forte nesse trabalho de acompanhamento, de diagnóstico. Você pode ser uma pessoa forte como palestrante, Inclusive, tem excelentes palestrantes que não fazem trabalho de consultoria, e alguns que tentam fazer, não é uma consultoria muito boa, mas é aquela pessoa que tem o dom da oratória, ela sabe empolgar a plateia. Então tem hoje consultores aqui no Brasil que vivem disso. Eles não dão consultoria, apenas fazem palestras. Você pode ser aquele profissional que apenas faz treinamentos ou é muito forte em treinamento, Então você vai capacitar as pessoas. Veja que o objetivo de uma palestra é você sensibilizar, é você motivar. E o objetivo de um treinamento é capacitar. Então tem profissionais, consultores, são muito bons nesse perfil de ministrar cursos. E tem também o perfil de auditorias, porque alguns programas, algumas normas que um consultor ele presta serviço de consultoria, também exigem as auditorias feitas por ele, ou ele tem que treinar outros auditores. Então tem consultor que ele é muito forte também na parte de auditoria. É muito difícil você ter um consultor que ele seja muito bom nessas quatro vertentes, A consultoria em si,
palestrante, ministrar treinamento e também fazer auditorias, né? São perfis muito distintos. Então você tem que ver naquilo que você é forte. Não quer dizer que você, sendo forte em um, você não vá fazer o outro. É que você não vai investir tanto, né, na divulgação do seu trabalho naquilo que você não é tão forte, né? Você faz aquilo apenas para complementar o seu trabalho no qual você é forte. Bem, a outra coisa que eu coloquei aqui é o perfil da pessoa em termos de relacionamento interpessoal, né? Então tem muitos palestrantes, tem muitos consultores que têm uma dificuldade de se relacionar, por exemplo, com um piso de fábrica. Fica aquela pessoa meio prolixa na empresa, então isso aí distancia o consultor de onde o trabalho dele vai ser executado, que é o piso de fábrica. Já tem outros consultores que têm uma dificuldade de se relacionar com a alta direção da empresa, onde você exige um pouco mais de um perfil um pouco mais racional, um pouco mais objetivo, né? Você tem que ser mais seletivo naquilo que você fala, você não pode usar muito de dramatização, não pode usar palavras chulas, né? Exige de você uma postura um pouco diferenciada daquilo que você faz junto com o piso de fábrica, que é um contato mais íntimo. Você vai lá contar uma piada, conta um caos que aconteceu. Então tudo isso aí faz com que o piso de fábrica goste e tenha uma interação maior com você. Agora, quando você vai se relacionar com com pessoas que ocupam alguns cargos mais elevados, principalmente de grandes corporações, você tem que ter uma outra postura, um pouco mais distante, um pouco de uma linguagem mais racional. A outra questão é a disciplina exigida para você ser um consultor, né? Primeiro, a disciplina financeira. Quando você é empregado, todo mês entra aquele valor, né? Você tem o fundo de garantia aqui no Brasil, você tem férias remuneradas. Se você ficar doente, né, eu não estou dizendo que você vai ficar afastado, né, pelo INSS, mas se você ficar doente, você fica em casa, inclusive recebendo. Se for o caso, até algumas empresas que pagam PPR ou a participação no lucro, você vai receber igual aos outros funcionários, mesmo você doente, por pouco tempo, evidentemente, porque você não foi afastado, você vai receber participação no lucro. E um consultor não tem nada disso. O consultor não tem um salário, ele não tem uma política de benefícios. Se ele quiser investir no autodesenvolvimento, ele tem que investir do seu bolso. Não tem férias remuneradas. Se ficar doente, não tem remuneração caso o trabalho dele esteja limitado à participação física dele no ambiente, caso ele não tenha nenhum produto digital para oferecer ao mercado, nem tenha livros para oferecer. Então ele fica totalmente à mercê dessas instabilidades. Agora, por exemplo, desde fevereiro até final de julho, início de agosto, eu fiquei sem trabalho nenhum, cancelei todos os meus trabalhos. Eu estou com 59 anos, já estou próximo ali da zona de risco, então cancelei todos os meus trabalhos presenciais. Então, para isso, você tem que ter um colchão para poder suportar essa falta de entrada de recursos financeiros. A outra questão é a disciplina doméstica, né? Você tem família, então você tem esposa, dependendo da sua idade, da situação, você tem filhos, você tem neto, e você tem que dar atenção a essas pessoas. E se você não tiver uma disciplina muito grande, você vai ficar trabalhando até muitas altas horas da noite, você vai trabalhar final de semana, você vai viajar bastante para vários lugares e vai ficar ausente da família. A outra questão é o cuidado com a saúde, não é? Se você não tiver cuidado, você vai ficar uma pessoa sedentária. Se você não for uma pessoa muito disciplinada na parte de uma prática regular de um determinado esporte, uma atividade física regular, não é todo o hotel que você tem que tem academia, não é todo hotel que você vai ficar que que está próximo de um parque para que você faça uma caminhada, né? O cuidado com a própria alimentação, você fica muito em hotel. Então, o hotel, você sabe, o café da manhã, aquele café da manhã reforçado, à noite, aquele jantar reforçado. Então, você tem que também ter esse cuidado para zelar pela sua saúde, para não ficar uma pessoa sedentária, estressada, e ao longo do tempo você vai perdendo saúde na atividade de consultor. Então, a disciplina, eu considero ela muito importante. Deixa eu ver se eu me lembro alguma coisa. A atualização naquilo que você faz. Você tem que estar update todo o tempo naquilo que você faz. Para isso, você tem que estar sempre consultando referências. Hoje fica fácil você consultar um Google, consultar em YouTube, para você colocar lá uma palavra-chave naquilo que você trabalha, para verificar em que situação você está.
como você está sendo visualizado. Então você tem sempre que estar atualizado naquilo que faz. É lançado um novo livro sobre aquele tema, é lançado um novo curso, vai ter um evento, vai ter um congresso, um seminário. Você tem que ser seletivo, você vai ter que bancar do seu bolso para fazer isso daí, não é? Então, essa atualização permanente para que você não fique uma pessoa acomodada, o mercado ele muda, não é? Muda não somente de demandas, mas também a própria linguagem do mercado. Veja o caso que está acontecendo atualmente com a questão digital, não é? Se eu não estou atualizado nessa questão de usar plataformas como eu estou usando agora no Instagram, YouTube há 5 anos, que todas as semanas eu posto um vídeo de conteúdo sobre 5S ou TPM no YouTube, compartilhando com o LinkedIn, não é? E também com o Facebook, participando de lives em várias plataformas que eu sou convidado para participar. Então você tem que estar atualizado tanto na parte do conteúdo daquilo que você faz, como também nessas variáveis diversas que tem para você prestar o seu serviço de consultoria. A outra questão é a cultura. Não é? Você está lidando com pessoas de diversos níveis nas empresas, diversos níveis culturais, você frequenta diversas regiões do país e do mundo. Então você tem que estar atualizado do que está acontecendo. Não é? Você senta num lugar com um gerente, com um diretor, o cara pode estar atualizado do que está acontecendo no mundo e você não pode ficar ali, às vezes cometendo até gafe, não é? Com relação ao pessoal de piso de fábrica, a gente hoje não tem mais tanta diferença, gente. O piso de fábrica hoje são de pessoas muitas vezes com nível superior, que está no mesmo nível cultural, no mesmo nível acadêmico que você. Então você tem que estar atualizado, inclusive de outros temas, como variedades, o que está acontecendo atualmente, um artista famoso. Agora, sexta-feira, nós perdemos um famoso artista norte-americano, né, que vocês conhecem. Então, se você não tiver atualizado para você poder ali numa área, no momento de um cafezinho, de um almoço, você está se comunicando com as pessoas, você fica ultrapassado, não é? Então você tem que estar sempre atualizado culturalmente, na economia, por exemplo, né? Então é muito politicamente falando. Eu não gosto de política partidária, né? Nunca gostei de política partidária, mas não posso também deixar de estar atualizado nessa questão, porque algumas pessoas comentam e você tem que dar, às vezes, uma opinião, claro, uma opinião neutra, não é? Uma opinião que você não seja tendencioso em termos de partidarismo, mas você tem que dar a sua posição, porque você é um homem político, né? Todos nós somos um animal político, então nós temos que dar a nossa opinião. Outra questão muito em voga hoje é o cuidado que você tem que ter naquilo que você fala, porque dependendo de como você fala determinada coisa ou responde a alguém, as pessoas podem te ver como uma pessoa preconceituosa, mesmo sem você ser. Às vezes eu, particularmente, quando não estava tanto em voga essa questão de preconceito, eu contava muitas piadas nos treinamentos, né? Hoje eu já não conto quase nenhuma piada, porque todas as piadas normalmente são tendenciosas. Várias delas são preconceituosas. Então hoje a gente vive no outro mundo, não é? Então você tem que ter muito cuidado naquilo que você fala, numa colocação que você faz, porque se você faz uma colocação infeliz, aquilo ali pode destruir a sua carreira, não é? Se não destrói a carreira, você pode perder um cliente, não é? Pode ser taxado como uma pessoa preconceituosa em alguns aspectos. Então tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Outra questão é a preocupação que você tem que ter com a sua imagem profissional. É um grande desafio. Qual é a imagem que as pessoas têm do consultor X? É daquela pessoa que ela é uma pessoa íntegra, é uma pessoa ética, é uma pessoa que não é marqueteira, ele faz um marketing pessoal, mas não é marqueteiro. A pessoa não é mercantilista, não é? O consultor, claro, ele precisa ser remunerado pelo que ele faz, mas ele não pode passar uma imagem mercantilista para o cliente. E o que é uma imagem mercantilista? É você ficar dentro da empresa querendo mostrar dificuldades na empresa ou problemas na empresa para você vender facilidades, né? Então você tem que ser muito cuidadoso com isso. Não pode ficar pressionando lá o seu cliente para comprar outros produtos que você está oferecendo. Você tem que fazer isso de maneira muito discreta, né? Não pode agredir esse cliente sendo um mercantilista, porque as pessoas percebem com o tempo esse perfil seu. Então você tem que ter um cuidado muito grande nessa sua postura, nessa sua imagem profissional. Dependendo de onde você vai, até a maneira de você se vestir, você tem que ter esse cuidado, né? Eu particularmente estou aqui em São Paulo há 23 anos
Quando eu vou fazer um trabalho aqui nos escritórios de São Paulo, eu vou usar uma roupa diferente daquela que eu utilizo na fábrica. Então, esse cuidado você tem que ter. Teve um dia que eu fui fazer uma visita a uma empresa aqui em São Paulo, no escritório da empresa. A pessoa que me recebeu me ofereceu um boné da promoção do lançamento do 5S nessa empresa, né? Eu, para ser político, coloquei esse boné na cabeça. Quando eu fui saindo do escritório, lá no prédio dessa empresa, o segurança patrimonial me chamou a atenção, dizendo que não podia circular com boné naquele escritório, naquele prédio. Então você vê, a gente tem que estar atento para essas questões. A questão da segurança do trabalho, os EPIs, a preocupação com a coleta seletiva, como você se comporta no cafezinho, sair da copa, deixar a copa limpinha, aí já tem um pouco do 5S dentro disso, né? Ser pontual, não falhar, né? Chegar sempre um pouquinho antes, não ser aquela pessoa inconveniente, né? Pressionando o cliente, manda uma proposta, aí fica lá de manhã à tarde já querendo saber se a proposta foi aprovada. Então tem que ter o cuidado com essa sua imagem profissional. Bem, com relação a você continuar no mercado, você tem que ter uma preocupação de estar sempre sendo visto pelo mercado. Então hoje, claro, a gente tem todos os mecanismos digitais para isso, as plataformas que vocês conhecem, mas você tem que estar publicando artigos, né, publicando vídeos, fazendo algum tipo de atividade como essa que eu estou fazendo hoje, que são lives, para você se mostrar para o mercado e as pessoas saberem, a partir dessas publicações que você faz, mais ou menos qual é o seu perfil, não é? Claro que você pode ter um perfil que agrada a um cliente e não agrada a outro, não quer dizer que você tenha um problema, é a questão simplesmente de se afinar com aquela linguagem daquele cliente, tá? Então são essas dicas que eu estou dando para você, que são os grandes desafios de ser um consultor. Foi a sugestão dada aí pela Renata, eu agradeço a Renata desde já, dizendo para você, Renato, que você vai ganhar gratuitamente um curso de facilitador de 5S, que já está na plataforma 5stpm.com.br. Bem, tem aqui algumas colocações, eu estou vendo agora do Ricardo. Ricardo é uma pessoa que sempre está me seguindo aí nas lives que eu faço, obrigado, Ricardo. Ele diz, uma vez um consultor esqueceu os documentos no hotel, não entrou na empresa e afetou toda a programação. Pois é uma questão até do 5S, não é, Ricardo? Né? Essa questão do esquecimento de alguma coisa, né? Você esquece às vezes o EPI, aí chega lá no local, não tem um sapato, né, de segurança do seu tamanho. Quando você tem um pé normal, 39 e 40, é fácil, mas quando você é uma pessoa muito alta, que tem um pé um pouco grande, nem em todo lugar tem um sapato 46, 47. Então isso é muito importante o que o Ricardo falou aí, que entra um pouco na questão do 5S. O Zen, que é um grande amigo meu, a quem eu devo muito ao Zen, eu conheço o Zen desde 1994, quando eu fui contratado pela Mercedes-Benz aqui de São Bernardo para fazer um trabalho de continuidade na implantação do 5S. O Zen também coordena um dos melhores cursos de gestão de manutenção aqui do Brasil, dado pela FEI aqui em São Paulo. É também um excelente consultor de empresas, atua sempre nas questões estratégicas, e eu agradeço ao Zen aí pela participação dele. Temos aqui o Felipe França, lá de Manaus, mandando aqui um abraço para mim também. Um abraço para você aí, Felipe. Tem o Felipe aqui também, aqui de São Paulo, está mandando aqui um abraço para mim. Vamos ver se chegam algumas perguntas de vocês, né? Eu estou dando aqui um espaço para ver se tem perguntas. Vamos ver aqui. Ricardo. Renata também ressalta aquilo que eu falei com relação às piadas que a gente conta. No passado não tinha muita preocupação com isso. Hoje está muito difícil, né, você contar uma piada que não seja preconceituosa, né? Às vezes resta uma ou outra ali, mas sempre resvala, se você não tiver cuidado, algum tipo de questionamento, de bullying, de preconceito, e você tem que ter muito cuidado com isso. Eu particularmente estou evitando aí já nos treinamentos contar algum tipo de piada, porque sempre resvala e pode ser que as pessoas vejam você como uma pessoa preconceituosa. Estou vendo aqui bastante pessoas participando. A Cristina, lá de João Pessoa, está mandando aqui um abraço, está dizendo a mesma linguagem. Empatia, exatamente, Cristina. Empatia é isso, né? Você ali observar mais ou menos qual é aquela linguagem. Inclusive as pessoas perguntam, não é, Haroldo? Tem alguma diferença, não é, de você implantar um programa
no Sudeste, no Sul, no Nordeste, até mesmo em outros países latinos, eu digo, não tem diferença contanto que você fale a linguagem. E quando eu falo falar a linguagem, eu não estou falando falar a língua, né? Falar a linguagem de quem você está se comunicando. Isso aí é inclusive a estratégia de uma boa comunicação. Você tem que falar a linguagem daquela pessoa com quem você está falando. Às vezes você tem que ser um pouco ali camaleão, né? Então, se eu vou a uma região que é um pouco mais formal, é a região, por exemplo, do Sul, tem uma cultura mais alemã, na média eu já tenho que falar uma linguagem um pouco mais formal. Já eu sou nordestino, a gente no Nordeste tem uma informalidade muito maior, o toque, a gente gosta muito do toque, do abraço, não é? Vai falar com a pessoa, não tem problema nenhum você abraçar. Aqui em São Paulo, tem um costume você chegar, mesmo que você não conheça muito, você tem a questão dos beijinhos que você tem, não agora na pandemia, mas numa situação normal, é muito comum aqui em São Paulo, você cumprimentar alguém, mesmo que você não conheça, dando 2 beijinhos, né? Então você tem que ter um pouco aí de ser um pouco camaleão para falar a linguagem daquela pessoa com quem você está se comunicando. Muito bem, Cristina. A Cristina é uma excelente psicóloga lá de João Pessoa, Paraíba. Renata está dizendo, Renata que foi premiada com o meu curso, diz assim, deve ser difícil se manter atualizado porque, de fato, é fácil se render à rotina e não ter tempo de se atualizar. Pois é isso, Renata. Então essa empregabilidade, né, que você tem que ter como empregada e você ser como consultor uma pessoa update em todo o tempo, obriga você a estar atualizado. Claro que para isso você tem que investir, não é? Às vezes você faz muito trabalho de consultoria e não tem tempo, então, para fazer um treinamento, para fazer uma viagem, não é? Mas também quando você para um pouco a sua atividade de consultoria, que você não tem entrada de recurso financeiro, você tenta economizar, não investir no próprio seu desenvolvimento profissional. Eu me lembro que em 97 eu tive que bancar um curso que eu fiz no Japão, onde lá eu me especializei ainda mais nas ferramentas da qualidade, e um curso foi bastante caro e eu tirei do meu bolso, tirei até do bem-estar da minha família, apostando em quê? Que eu ia me qualificar, com essa qualificação eu ia ter uma capacidade maior de oferecer ao cliente um produto de melhor qualidade, não é? Então, esse investimento que você tem que fazer em você é super importante. Você não pode se acomodar, principalmente na atividade de consultoria, porque você, como consultor, hoje você está empregado, amanhã desempregado. Depois da manhã empregado, no outro dia desempregado. É diferente de alguém que é CLT. Então você tem que estar sempre atualizado. Não quero dizer com isso que quem esteja empregado não precise estar também atualizado. Inclusive, boa parte das pessoas que fazem os meus cursos digitais, que são oferecidos hoje, curso de 5S TPM, a grande maioria ele está empregado pelas empresas. Alguns a empresa banca e outros a empresa dá uma parcela de contribuição, ou mesmo o próprio funcionário, ele compra esse curso para fazer na sua casa, ele recebe o certificado, dessa maneira ele está mais qualificado para atuar não somente na empresa, mas também no mercado de trabalho como um todo. Então é isso, viu, Renata? A pessoa tem que estar, ou como empregado ou como consultor, tem que estar sempre atualizado. O Zen colocou aqui, Milton Zen colocou, consultor deve estar sempre em nível de perícia e de conhecer com profundidade a ensinar. Exatamente, Zen. Inclusive é um prazer muito grande que eu tenho, você sabe disso, você coordena um curso no qual eu sou professor há quase 10 anos, então eu particularmente, desde quando eu era estudante, eu tenho um prazer muito grande em compartilhar conhecimento, não é? Apesar de eu trabalhar sozinho, não é uma questão de não confiar nos outros, é uma questão de qualidade de vida, como eu falei, e de eu continuar me aprofundando no tema. Todas as minhas informações estão disponibilizadas através dos vídeos, através de e-books, dos meus treinamentos. Quando eu dou consultoria a um cliente, todo o material acumulado, que são disponibilizados inclusive por outros clientes, eu disponibilizo para que esse cliente faça uso desse material sem precisar fazer referência que aquele material pertence a mim. Inclusive, eu já estou falando aqui publicamente que qualquer material que você vê aí no mercado meu que queira utilizar, não precisa da minha licença, nem precisa você fazer referência do meu nome. É um material sempre a serviço do público. Isso é muito importante. Thaís Pengo também, que é uma excelente profissional de marketing, coloca aqui que tem que ter muita disciplina mesmo, e ela vivencia isso porque ela hoje é um profissional autônoma, atua na área de marketing, principalmente o marketing digital. Então, realmente, Thaís,
precisa dessa autodisciplina muito forte, né? Senão você não consegue ter uma estabilidade. A Renata diz aqui, vida do consultor não é fácil, a gente que é funcionário da empresa não tem essa ideia. Exatamente, Renata. Quem está de fora, né, e que vê assim, quanto ganha aquele consultor por um dia, né? Aí ganha tanto. Aí o funcionário da empresa, ele diz o seguinte, então se esse cara, esse consultor ganha isso por dia, multiplicado por 30, ele deve ganhar 4 ou 5 vezes mais do que eu, né? Essa é a visão que tem. A pessoa não tem a visão que o consultor não trabalha todos os dias de maneira remunerada e não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem... tem que bancar seu próprio autodesenvolvimento, mas é uma questão de opção, né? Se você gosta de ser consultor e é um consultor reconhecido e tem trabalho, é também uma profissão bastante vantajosa, assim como outras profissões também. Conforme eu falei para vocês, eu não tinha ideia, nem fiz nenhum projeto até 6 meses antes de virar consultor, de ser um consultor. A minha visão era, depois de gerente, como eu era em 95, ser, quem sabe, o diretor de uma empresa ou ser gerente de um contrato de maior relevância dentro da empresa. Essa era a minha ideia. Bem, a Lica fala assim, quando o consultor não orienta conforme a realidade da empresa. Bem, Lica, essa é uma das habilidades que o consultor tem que ter. Ele tem que conhecer mais ou menos o jeitão da empresa. Ele não pode ter um pacote fechado de recomendações para qualquer tipo de empresa. Eu, particularmente, quando o pessoal me convida para implantar 5S TPM ou para fazer uma melhoria, eu costumo antes fazer um diagnóstico para justamente conhecer a empresa. E nesse diagnóstico, eu tento falar com pessoas de diversas áreas e diversos níveis de hierarquia. Até mesmo com os terceiros que trabalham na empresa a partir da portaria. Pessoal de limpeza, não é? Alguns contratados da manutenção, para que você tenha uma visão maior do que é aquela empresa. Para você ter ideia, Lica, tem situações que se você for fazer uma visita às áreas e você na apresentação para a direção e para os gerentes, você tentar mostrar o que você viu de bom na empresa e citar uma área específica que você ficou encantado com essa área, você tem que ter muito cuidado, porque gera um ciúme, né? E em vez de você achar que todo mundo ali ficou satisfeito com aquele seu reconhecimento, aquele elogio, o pessoal fica enciumado e gera às vezes um mal-estar. Principalmente se aquela área que você elogiou, o responsável por ela já recebe por parte dos outros pares dele uma determinada aversão por algum motivo, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, até nisso você tem que ter essa preocupação. Então você tem razão. O Ricardo diz assim, o consultor tem que ter o dom da comunicação com o Gemba e com alta direção. Isso mesmo, Ricardo, aquilo que eu falei, né? Eu particularmente tenho essa vantagem, né? Eu sempre na minha vida lidei com diversos níveis de relacionamento, né? Nasci no interior da Paraíba, as pessoas muito simples, minhas amizades eram com pessoas de todos os níveis, filho de juiz, filho do prefeito, o filho lá do sapateiro, né? Então quem me conhece de Alagoa Nova, Paraíba, sabe disso. Fui morar em João Pessoa, numa zona de classe média, uma zona militar, que tinha lá os militares, juízes, e eu consegui ali viver nesses 2 mundos. Então, graças a isso, eu tenho uma certa facilidade de me relacionar com pessoas de vários níveis culturais, vários níveis acadêmicos e também vários níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, é muito importante você ter essa linguagem e, como o Ricardo falou aí, fazer o Gemba. O Gemba, para quem não conhece, é você estar presente aonde as coisas acontecem. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Conforme eu prometi, essa live de hoje seria em torno de 40 minutos. Deixa eu ver se eu não dei atenção a alguém aqui especificamente. Eu acho que todos, né, gente? Eu acho que todos aqui eu dei uma certa atenção. E vou me preparando para finalizar essa live. Primeiro, agradecendo a você pela sua participação. Vou estar aqui, se Deus permitir, todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, sempre trazendo um assunto novo. Hoje eu abri a live com um assunto mais genérico, que é o assunto de desafios de um consultor de empresas, mas eu pretendo, nas demais lives, tratar de assuntos
que quem sabe são direcionados para você profissional que não obrigatoriamente tem interesse de se desenvolver como consultor de empresas, né? Então vou estar abordando diversos assuntos e conforme eu prometi, vou estar dando a você não somente conhecimento naquilo que eu detenho de experiência, mas também dar dicas da sua postura profissional para que você seja cada vez um profissional mais qualificado e seja cada vez mais competitivo no mercado de trabalho. Convido a você, portanto, para você fazer parte do Instagram, me seguir no Instagram, divulgar isso aí com a sua rede de relacionamento e segunda-feira que vem você está convidado mais uma vez para estar aqui comigo nessa live chamada Bate-Papo de Qualidade. Uma boa noite para todos vocês. Tchau!